Então é isso aí, sábado à noite chegou a hora de ir pro Paraguai. Depois de mais de 13 horas na estrada, finalmente estamos aí. Depois de 13 horas de viagem, chegamos em Foz do Iguaçu. A primeira coisa que eu fiz foi atravessar a ponte e pegar o famoso permisso, o ticket de entrada do Paraguai. Sem este ticket aqui, eu não conseguiria dar entrada no meu processo. Então era uma das coisas que estava me deixando muito ansioso. Na segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu fui fazer foi trocar dinheiro, porque eu sabia que eu ia precisar de alguma quantia lá no Paraguai. Troquei dinheiro e depois disso já fui fazer as minhas cópias autenticadas na escribania, que era uma quadra para cima de onde é que eu troquei o dinheiro. Se vocês quiserem, eu deixo aqui na descrição do vídeo a localização dessa escribania e também de onde eu troquei o dinheiro. Custou 30 mil guaranis as cópias autenticadas que eu tirei ali na escribania. Depois das cópias autenticadas, eu fui direto pro Centro Cultural Mangoré. Cheguei por volta de umas 11 horas da manhã. Esse era a fila que tinha na hora que eu cheguei. Dá uma olhadinha aí. Então eu cheguei lá e perguntei se essa ali era a fila única para fazer o processo. A mulher lá que estava organizando a fila disse que se eu já tinha a escribania pronta, era aquela fila. Então eu fiquei naquela fila por 2 horas. Só que aí eu percebi que muita gente ia para uma salinha no lado ali e voltava com papel. E aquilo eu fiquei entregado. Depois de 2 horas nessa, eu resolvi dar uma olhadinha o que acontecia naquela salinha ao lado. E adivinha? Lá era a Interpol e a Polícia Nacional. E também uma escribania para você tirar as cópias autenticadas dos documentos. Então eu perdi 2 horas na fila para descobrir que a Interpol e a Polícia Nacional estavam numa salinha ao lado. Então quando você for fazer o seu, dá uma olhadinha antes de ficar na fila, se você não tiver com os documentos todos em dia, dá uma olhadinha ao redor se tem uma sala separada, porque não é tudo numa fila única. Depois que você tiver todos esses documentos, a fila é única. Então nessa salinha ao lado eu fiz o certificado de antecedentes criminais para estrangeiros da Polícia Nacional. 3 minutinhos, tá na tua mão. Custou 63 mil guaranis. Saindo dali, eu fui na fila ao lado, que sai o certificado de antecedentes da Interpol. Este custa 280 mil guaranis, mas não sai na hora. Você tem que esperar alguns dias. No meu caso, eu peguei na quinta-feira. Na mesma fila, eu fui lá, retirei, e aí eu consegui dar continuidade no processo. Lembrando que esses documentos, é muito importante você fazer a cópia autenticada deles, porque eles, no final do processo, eles te devolvem os originais. Você vai entregar o original e a cópia autenticada, porque você vai precisar desses documentos para a próxima etapa. Com esses documentos prontos, eu voltei para a fila principal. A sorte que eu tinha alguém que estava aguardando o lugar na fila para mim, senão eu ia voltar para o final da fila. Então, só para você ter noção, eu cheguei às 11h30 da manhã e saí às 7h30 da noite. Ou seja, 8 horas lá na fila. O pessoal que estava exatamente na minha frente na fila chegou às 5 horas da manhã. Estava um pouco confuso, estava desorganizado, não tinha nenhuma placa indicando nada, isso eu vou concordar. Mas 5h30, 6 horas da manhã até às 8 horas da noite, aí eu não sei o que aconteceu realmente. A maioria das coisas você consegue resolver lá, porém tem uma coisa muito importante. Tem alguns documentos que são requisitos, mas não está em lista nenhuma. Por exemplo, na Interpol você precisa de 2 fotos 3x4. Em nenhum lugar fala que você vai precisar, mas chegando lá eles vão exigir 2 fotos 3x4 para emitir o certificado da Interpol. E aí? Um monte de gente foi para casa, foi buscar, tirar foto ali nos arredores, tinha um local para você tirar foto. Mas se você não tiver a documentação completa, você pode voltar na terça, na quarta, na quinta. Tá tranquilo, todos os dias eles te atendem. Então se você acabar esquecendo de algum documento ou faltou algum documento que você precisa fazer fora, aí você pode voltar no outro dia e dar continuidade tranquilamente no processo. Isso é uma vantagem muito boa do Migramóvel, porque você resolve tudo ali. Então tem uma primeira mesa que vai conferir a tua documentação se está completa. Se estiver completa, você segue para a próxima fila. Se não estiver completa, eles vão te dizer o que falta. Só que eu vou te dizer, o espanhol deles é muito difícil de entender. Eles misturam o guarani com o espanhol e eles falam muito rápido. Todas as vezes que eu pedi informação, eu tive que perguntar 3 ou 4 vezes para conseguir mais ou menos entender o que eles estavam querendo dizer. Vai preparado, é meio enrolado, é meio difícil mesmo. Documentação tá ok, então você passa para a próxima fila. Na verdade, continua na mesma fila, mas é para a próxima etapa, onde você vai dar teus dados, eles vão tirar foto, etc. Passando por essa parte, eles vão te dar um protocolo para você retirar a documentação quando ela ficar pronta. E você vai para a próxima fila, que é de pagamento. E aí, nessa fila, você vai pagar conforme for o processo que você escolheu. Se você escolheu pelo Mercosul, pela lei de imigração, se você escolheu com ou sem certificado de erradicação,
No meu caso, foi 2.960.000 guaranis, porque eu queria por lei de imigração e com certificado de erradicação. Então você paga essa taxinha ali, e eles te dão um comprovante de pagamento, e aí eles falam que é para você vir buscar entre 20 a 45 dias. Então eu fiz o pagamento e fui liberado para casa às 19h30. Eu estava sem comer, cansado, foi angustiante. Mas, pelo menos eu sabia que na quinta-feira o meu Interpol ia ficar pronto. Então, eu fui para casa e voltei na quinta-feira. E aí as coisas modificaram muito. Durante a segunda-feira inteira, as 8 horas que passei lá, todo mundo falando que só ia ficar pronto no sábado, a documentação completa, de quem tinha a documentação toda já, o Interpol feito, etc, etc. Que não era o meu caso, eu tinha feito o Interpol na segunda. E ela só ficaria pronta na quinta. Esse não era o meu caso, eu já estava contando que ia dar de 20 a 45 dias úteis, ou seja, 2 a 3 meses para vir buscar essa documentação. Então eu fui lá na quinta-feira buscar meu Interpol. Cheguei mais ou menos meio-dia. Não estava pronta a Interpol. Mas o policial falou que estava chegando. E aí começou a formar uma fila e todo mundo falando que ia chegar, não ia chegar, ia chegar, não ia chegar. 1h30 da tarde chegou o motoboy com todos os certificados da Interpol. Eu peguei o meu certificado e levei lá naquela primeira mesinha lá, onde eles conferem a documentação e falei que só faltava esse documento. O cara anotou lá no meu protocolo, fez as assinaturas e falou, só vem retirar no sábado. E aí eu olhei pro lado, olhei pro outro e não estava conseguindo entender. Minha documentação não estava completa. Então ele perguntou, só faltava Interpol pra ti? Eu falei, sim, só faltava Interpol. Então é isso mesmo. Daqui a 2 dias você pode vir retirar. Das 8 às 9 da manhã. Pode vir buscar que vai estar pronto. Daí eu fiquei feliz. Então, às 8 horas da manhã, eu tava lá na fila de novo. E adivinha? Residência pronta, certificado de erradicação e admissão temporária. Realmente deu certo. E eu fiquei muito feliz com isso. Porque, querendo ou não, estava todo mundo dizendo que era 30, 40 dias para retirar essa documentação. Na melhor das hipóteses, quando não atrasava de 4 a 5 meses. Numa semana só, toda a minha documentação ficou pronta. Com essa documentação eu já consigo dar entrada na cédula paraguaia, que na verdade é o meu objetivo desde o começo desse processo. Então é o seguinte, se você fizer a documentação na segunda e na terça-feira, vai ficar pronto no sábado. O meu é esse caso. Eu fui na segunda-feira, a documentação eu dei entrada tudo na segunda, mesmo faltando a Interpol, que eu peguei só na quinta, eu retirei na quinta e já dei continuidade no processo. No sábado estava tudo pronto. Não tem mistério. A não ser que depois, pela quantidade de gente, mude alguma coisa, mas por enquanto está funcionando assim. Se você dá entrada na segunda e na terça-feira, você vai pegar o documento no sábado prontinho. Então eu vou deixar o meu e-book com passo a passo aqui na descrição, porque tem alguns documentos que é mais do que uma cópia autenticada. Em nenhum lugar fala isso. A minha sorte é que tinha uma escribaninha lá também para eu tirar mais cópias autenticadas dos documentos que estavam faltando. Você viu que é possível fazer sozinho. Não precisa pagar 16, 20 mil reais em assessoria para fazer esse processo. Se você também está com alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou te ajudar, não tem problema nenhum. E no próximo vídeo eu vou dar entrada na cédula paraguaia, vou descobrir como fazer e mostrar para vocês, sem pagar esse absurdo que eles estão cobrando. Vejo vocês no próximo vídeo.